Quem nunca sofreu por amor? Quais os impactos da música no coração dos apaixonados? Com perguntas como essa, nossa convidada de hoje documentou amantes e apaixonados pela música. O sucesso do filme foi tanto que ele acabou virando uma série de TV. Para falar sobre essa experiência e sobre os seus novos projetos, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Revista, Ana Ripper. Ana, obrigada pela sua presença aqui. Prazer estar aqui. A gente está falando no programa de hoje sobre os corações apaixonados. Daí eu queria saber de você, assim, o que você descobriu, qual foi a coisa que te chamou mais a atenção sobre os amantes, sobre a música romântica no filme Vou Rifar Meu Coração? Então, esse processo de realização de um filme é muito interessante, né? Porque tem vários momentos em que o filme fica pronto. Né? Um filme fica pronto quando você termina o projeto, o filme fica pronto quando você faz o plano de pesquisa, o filme fica pronto quando você faz o plano de filmagem, por aí vai, né? Filma, monta e exibe. Ou seja, ele nunca termina de ser feito, né? Tá sempre ganhando novas perspectivas. E teve uma palavra, né, que ao longo do processo de pesquisa, de filmagem, dessas andanças, né, porque o Vou Rifar Meu Coração virou um road movie, né? A gente fez um cálculo por alto que a gente percorreu cerca de 5.000 quilômetros por terra, sem contar a viagem de avião, para fazer esse filme. E nessas andanças, Brasil adentro, teve esse conceito que surgiu muito, que foi o de aventura, né? Tem essa música do Agnaldo Timóteo que se chama Aventureiro, né? Ele fala, inclusive entrou na montagem do filme, né? Eu sempre fui e continuo sendo um grande aventureiro. E várias pessoas, vários personagens falam, é uma aventura. Então acho que é isso, né? Isso foi uma coisa que surgiu, assim, realmente das pessoas que a gente encontrou, né? Da maneira como as pessoas mostraram a sua intimidade, a sua maneira de amar. Né, que eu acho que tem tudo a ver com a perspectiva da música brega, do melodrama, né, que são pessoas que rompem com o que é esperado socialmente, né, que se jogam dentro dos tabus de cabeça, que se aventuram, né, se arriscam em nome de uma grande paixão. E você partiu das músicas ou você já tinha alguns personagens? Como é que foi o seu processo de pesquisa? Desde o começo foram duas linhas paralelas e juntas ao mesmo tempo, né? As músicas e os temas das músicas no mundo real. Em momento algum, desde a primeira ideia, que é bem antiga, né? Eu escrevi uma primeira versão desse projeto em 93. É isso? Não, 2003. Desculpa. 2003. 10 anos. Pois é. Então, é isso. Nunca quis fazer um filme sobre a música brega, falando sobre sua história, sobre sua inserção no mundo da música, sobre crítica musical, né? Não, o grande sucesso nos anos 70, não era essa a minha ideia. Minha ideia era falar sobre como essas músicas são um retrato da maneira das pessoas viverem a sua intimidade, né? E das pessoas no mundo vastíssimo, que é o mundo das pessoas que gostam dessas músicas e dos seus cantores também, né? A ideia do filme era falar sobre o processo de composição das músicas, o que inspirou esses caras a fazer essas músicas que se comunicam de uma maneira absurda com as pessoas, com um número tão grande de pessoas há 40 anos, né? Independente de estar na moda, estar na mídia, estar no rádio, é uma música que as pessoas ouvem muito. Com certeza. E aí agora o filme virou série. Como é que foi, assim, qual foi a sua preocupação na hora de levar esse projeto para um outro veículo, assim, o que você conseguiu levar para a televisão que você acha que não tinha no filme, ou enfim, quais são as vantagens e desvantagens dessa migração? Eu acho que a televisão é um veículo incrível, né? Porque, e no caso especificamente desse filme, porque é um filme muito popular, né? Que fala sobre questões. Foi interessante porque a gente fez sessões do filme em lugares muito diferentes, né? Assim, no Festival de Guadalajara, onde as pessoas nunca tinham ouvido falar, um festival grande e tal, não sei o quê. E a gente fez uma premiere do filme no Circo Águia Azul, que foi aquele cirquinho que está no filme onde a gente filmou, que estava nesse momento que a gente fez esse lançamento do filme, num povoado no interior de Sergipe, num lugar muito difícil de chegar.
A gente viu que o filme mobiliza as pessoas, então ir para a televisão... Vocês mostraram para as próprias pessoas que tinham participado, que deram depoimentos? Esse era uma premissa do projeto desde o começo. E as pessoas gostam de ver? Ficam... Foi muito interessante, né, ver quais foram os comentários. Teve uma pessoa, que é a Tina, que é uma moça que é de Cruz das Donzelas. Já vou falar sobre a série, né, da série, na verdade, tem a ver com a história do filme, né? E a Tina é uma menina incrível, que é lésbica, trabalha, é garota de programa, trabalha num lugar chamado Cruz das Donzelas, que é um lugar cheio de Casa da Luz Vermelha. E enfim, aparece no filme cantando uma música, né? Ela tem uma história super rica, super intensa, uma pessoa que muito inteligente para ler, para entender seus sentimentos, né? Maneira de lidar com esse tipo de coisa. E aí ela viu o filme e ela falou assim, sabe, eu me senti como o Agnaldo Timóteo vendo esse filme, porque eu estou o tempo inteiro cercada de gente, mas eu me sinto muito só. E ela entendeu exatamente quem era o Agnaldo Timóteo, quem era ela, né? Então teve esse tipo de mobilização. Então levar para a televisão, primeiro foi muito legal porque atinge um número grande de pessoas. Segundo lugar, porque, em geral, né, a gente filmou 100 horas, cerca de 100 horas de material. Sim, tem muito material que você não consegue aproveitar, né? Então foi uma maneira também de poder espremer esse material até o talo, mostrar tudo realmente que tinha de interessante ali, né? São quantos episódios? São 6 episódios. De quanto tempo? De 26 minutos. E poder fazer um recorte temático também, né? Eu acho que os temas foram bem interessantes, amor de beira de estrada, 100% cornagem, muito bom, muito amor bom. Romântico e amor erótico, mocinhas e machões. E aí cada episódio você fazia um tipo de depoimento. Exatamente, que foi uma tinha a ver experiência com o interessante, porque eu sou meio inimiga do formato, assim, sabe? Eu acho o formato uma coisa que... Endurece. Endurece, mas a televisão pede isso, né? E isso foi muito legal também. Poder reorganizar esse material dentro de um determinado formato que a gente propôs para a série. Uma experiência bem bacana. E, assim, no Brasil não é muito comum ainda esse desdobramento do cinema documental para série de TV. Na verdade, assim, é até mais fácil você ver séries que viram filmes do que filmes que viram série. No cinema documental, mais ainda. E aí, queria saber de você, assim, como é que você percebe isso, assim, essa relação do cinema com a televisão, se você acha que é um novo formato do mercado, assim, como é que você tá olhando para isso? Eu acho que esse exemplo da série do Vou Rifar, por exemplo, né, ele é realmente, como você falou, uma modalidade relativamente nova, né, porque a gente vê no mainstream programas de televisão de grande audiência que viram longas-metragens. Assim, esse processo que a gente vê, né, muito presente hoje no Brasil, ele traz a linguagem da televisão para o cinema. E eu acho interessante que exista um cinema que é muito popular. Né? Eu não tenho, assim, nenhum tipo de preconceito contra a cultura de massas, entendeu? Eu adoro televisão, eu sou noveleira, sabe? E eu tenho até vontade de fazer um documentário sobre novela, porque eu acho bacana. Que é, assim como a música brega também, é verdade, é muito... Nessa mesma linha, né, assim, como o melodrama identifica e mobiliza as pessoas. Claro que existe uma série de questões aí também, como que a novela, né, das 9 influencia, o que propõe primeiro, né? identidades, que é uma coisa que você pode questionar de uma série de maneiras, né? Como que ela retrata um mundo social ali que não é exatamente o que a gente vivencia, percebe, né? Mas existe também esse outro caminho, né, que é de trazer o cinema, a linguagem do cinema para a televisão. Né, que eu acho que é o que aconteceu, assim, com o Vou Rifar. E estender o projeto, né, exatamente o que você estava dizendo, assim, você tem um material muito grande, principalmente no documentário, o diretor tem que lidar com isso, né, que você filma muitas horas e você tem que recortar num momento, você tem que fazer aquilo caber em 1h30, 2 horas, né, e às vezes dá uma pena danada, porque tem histórias incríveis e que você tem que abrir mão e talvez na televisão, levando isso para um outro formato, você consiga... Né, mostrar também. São aproximações diferentes, né, com aquele material, porque quando você pega
projeto, né, que você filmou 100 horas para fazer um filme de 1h30. Você tem que ter muito pouca dó e piedade, assim, né? Desapego total. E aí depois, quando você tem a oportunidade de fazer uma coisa mais desdobrada, né? É ótimo, né? Você pode olhar com mais carinho, né? E a gente filmou mais também para a série. Ah, vocês filmaram novamente? Filmamos algumas coisas, 3 diárias, né? Um show do Agnaldo Timóteo. Entrou um personagem novo, que foi o Bartô Galeno, que é um cara incrível, que fez o clássico No Toca-Fitas do Meu Carro, que é uma música maravilhosa. Ah, que legal. No momento eu estou um pouco... Chega de música brega na minha vida, porque eu não aguento, sabe? Muito tempo ouvindo, muito emocionalidade demais, né? Mas eu tenho vontade de fazer um desdobramento. Eu tive agora no Pará, né? E tenho muita vontade de fazer um desdobramento da série do Vou Rifar Meu Coração Amazônia, porque... Incrível. Eu filmei... E é um tema que não se esgota muito, né? Assim, dá para você ir pelo Brasil inteiro conversando com pessoas e é muito nosso, né? Muito constitutivo, assim, da nossa identidade. E a música brega lá é também fortíssima, super né? Arraigada, né? Cultura popular. E aí você está fazendo agora um outro projeto, que é o 5 vezes Chico, que são 5 diretores, 5 olhares, falando sobre o Rio São Francisco. Você tem uma formação em cinema, mas também em geografia e em antropologia. Como é que esse projeto veio para você? Quem são esses outros diretores? Fala um pouquinho desse projeto. Eu fiquei super honrada com o convite da Isabela Faia, que é quem idealizou esse projeto. É o seu primeiro projeto, que não é um projeto que você está apresentando, você foi convidada. É uma experiência bem nova para mim, né? Porque eu tenho faz parte do meu método de trabalho, né? Pensar as coisas muito do começo, pensar as ideias, os temas, e nesse caso eu estou fazendo um caminho inverso, porque é um projeto que já existe com um roteiro de questões para cada um dos 5 diretores já desenhado, né? E na verdade eu me identifiquei muito com o que foi proposto ali. Então, é um projeto de um documentário de longa-metragem sobre o Rio São Francisco, com 5 diretores, que são os outros 4 diretores, assim, que acho incríveis, estou super orgulhosa de estar nesse time, né? Que são o Eduardo Nunes, o Eduardo Goldenstein, o Camilo Cavalcante e o Gustavo Espolidoro. 5 diretores com linguagens visões super completamente diferentes, né? E cada um vai falar a respeito de um dos estados banhados pelo Rio São Francisco. E eu vou falar do estado da Bahia, né? E tem um recorte temático sobre paixão e fé. Tem aquela região de Bom Jesus da Lapa, que tem uma religiosidade super grande, né? Importante, fundamental. Tem um lugar que eu sempre quis conhecer, que é Barra também, que é um lugar incrível, que tem um monte de terreiro de candomblé e tal. E eu quero falar justamente sobre a paixão na fé, né? Como que a fé, o pathos da fé, né? Como que a fé é algo que... A fé religiosa mesmo, né? É algo com que as pessoas se relacionam, né? No registro da paixão, e da paixão no sentido assim... humano, mundano, né? Eu estava recentemente lendo o Memorial do Convento, do José Saramago, e tem essa história incrível de que tem uma hora lá, século XVIII, em Lisboa, tem um assalto a um convento, um furto, né? Eles levam pratarias da igreja e roubam todos os objetos, menos o do altar de Santo Antônio. E aí os padres daquele convento ficam revoltados com Santo Antônio e fazem uma retaliação, porque ele tomou conta do altar dele e não tomou conta do altar dos demais, não protegeu. Então eles vão lá e tiram todos os aparatos, as roupas, tudo que ele tem, para ele ficar de castigo um pouco. E as pessoas, inclusive até com Santo Antônio, né? As pessoas têm essa relação de afogar o santo. É passional, né? Mesmo, né? É da ordem da relação humana, né? A relação das pessoas com as entidades religiosas. E você já tinha uma relação com o Rio São Francisco. Você já tinha, no início da sua carreira, feito um trabalho sobre as populações ribeirinhas, é isso? Exatamente. Eu morei 4 anos em Sergipe. E foi uma época super rica para mim, né? Porque
Eu trabalhava fui fazer um longa, que acabou levando um tempo, eu acabei fazendo mestrado por lá também. E foi meu primeiro longa, chamado Na Veia do Rio, sobre uma história íntima das populações ribeirinhas do Rio São Francisco, do Baixo São Francisco. Né, como que o rio está dentro da história das pessoas. Então, vai ser muito legal poder voltar com outro olhar, com uma outra experiência, né? Com uma e o convite foi bagagem. totalmente por acaso, não tem nada a ver com esse seu primeiro projeto, né? Pois é, eu já né? conhecia a Isabela, eu acho que ela também me convidou muito por conta do Vou Rifar Meu Coração, que acho que é um filme que tinha a ver com o que ela estava querendo fazer. E ela não sabia dessa minha história, né? Então, incrível. acho que as coisas vão se fechando, né? Se montando, né? A gente está preparando, já fazendo pesquisa e com as filmagens previstas para esse primeiro semestre de 2014. E aí você está com outro projeto, muitos projetos. Você está com outro projeto que é o Paraíso Tropical, que é baseado no Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire. É um pouco também esse olhar da antropóloga falando alto, assim, como é que é esse projeto? De onde surgiu essa ideia? Pois é, o Casa Grande Senzala é um livro pelo qual eu sou apaixonada. Já viu que, né, paixão é uma coisa que nos move. Que bom, né? que bom, o mundo precisa disso. É um livro que está na base eu acho que todas as coisas que eu fiz, né, todos os projetos, todos os filmes, porque fala a respeito de algo que é muito, muito grandioso, né, e muito pertencente a todos nós, né, que é a nossa identidade de brasileiros, o que nos identifica e como que essa identidade foi forjada ao longo da história, quais são os elementos que estão aí, e fala sobre isso a partir de um ponto de vista que eu acho que é muito imagético, assim, as imagens do livro para mim são sempre muito foram fortes. Estão em mim, né, e fala a respeito disso que é muito grande a partir das relações afetivas, das relações sexuais, do convívio familiar, né, do afeto. Então, eu resolvi... Mexe em vida cotidiana, em intimidade, né? Em pois coisas que são muito... Então eu resolvi realmente falar sobre o livro. Agora, não é um projeto de série de TV, que não tenho absolutamente a intenção, nem a pretensão, né, de ser um documentário que é um comentário definitivo ou muito importante sobre esse livro, né, porque é uma obra imensa que cresce para cima da gente, né, mas na verdade eu resolvi então colocar o seu olhar, né? dele, exatamente. Então não é uma série sobre o livro que fala sobre a sua importância na história ou sobre a sua característica literária, né? Mas é uma série, um filme que fala a respeito de como que as questões que estão colocadas no livro e o ponto de vista do livro, né, de relação entre dominadores e dominados, relação conflituosa entre dominadores e dominados como algo que nos funda, né, como algo que é constitutivo da nossa vida cotidiana, né, é algo presente e contemporâneo. Né? Então a ideia é fazer uma série musical e com cases contemporâneos que tenham a ver com as histórias que ele fala no livro, filmados em linguagem de cinema direto, com uma montagem... Tem um filme que me inspira muito, assim, em termos de linguagem, para fazer essa série que já estou desenvolvendo, do roteiro e pesquisa em cima disso também, dessa linguagem, que é o Surplus, que é um documentário que eu acho fantástico, que justamente ele fala a respeito do consumismo e como o capitalismo impõe um modo de vida cruel, né? E esse é um tema um pouco assim, fala sobre o mundo e suas derivações, né? Porque é um tema gigantesco. Como a gente naturaliza e não percebe, né? Como existe realmente e com uma montagem que provoca, né? Porque justamente eu quero fugir de um olhar descritivo a respeito, e analítico, né? Não é analítico, ele é sensorial, né? A respeito das coisas que estão no livro. É mais sobre o tema mesmo e como você percebe isso, né? Exatamente. Muito interessante, parabéns, muito boa sorte nesse projeto. Obrigada pela sua presença. Hoje foi um prazer conversar contigo. Muito legal.
Bom, a gente fica por aqui. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Semana que vem tem mais.